É uma honra, um privilégio muito grande a gente poder estar aqui com vocês novamente. Eu tenho convicção plena de que Deus tem algo extraordinário para realizar na vida de quem está aqui nessa noite. Eu vou repetir para ver se você pega isso, para ver se você aceita isso, para ver se você assume essa postura. Eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para realizar aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que Deus tem algo para liberar sobre a vida de vocês. Eu tenho certeza, eu sinto um mover dessa atmosfera, pastor. Enquanto eu estava ali, eu sentia um mover de atmosfera, eu sentia um mover de estação, um shift, uma mudança de estação. E eu sinto isso no meu espírito muito forte. Eu sinto muito forte essa mudança, esse shift, essa mudança de estação. Na provisão de Deus, a provisão de Deus ela é por estações. Ela não é permanente, ela não é a mesma. A provisão dessa estação não é a mesma da estação passada. A provisão desse momento não é a provisão do momento passado. O Deus provedor, Ele provê constantemente de acordo com cada situação e cada estação. O que Deus proveu no início da vida de Abraão não foi o mesmo que Ele proveu no meio e não foi o mesmo que Ele proveu no final. Aquilo que Deus proveu até ontem na vida desse lugar, dessa igreja, dessas pessoas, foi uma provisão. O que está sendo liberado nessa noite é a provisão da nova estação. O Deus provedor me trouxe nesse lugar para dizer e declarar nessa casa que há uma nova estação de provisão nesse lugar. Esse tema não é um tema escolhido aleatoriamente, não. Nós estamos no ano da provisão, sim. Nós escolhemos a palavra provisão desde janeiro, mas o Senhor diz que uma nova estação de provisão é liberada nesse lugar, nessa cidade, nesta igreja, na vida de quem está aqui, nos empresários. Pelo amor de Deus, Lagoinha, fica de pé no teu lugar, recebe essa palavra, porque eu sinto de Deus de liberar sobre vocês algo, antes mesmo de sequer entrar na mensagem. Eu sinto o mover de estação. Se você crê nisso, em nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor, adoro o nome de Jesus, porque existe no ambiente espiritual palavras que são liberadas, no ambiente profético palavras que são liberadas, e quando nós recebemos, nós aceitamos, nós assumimos, Deus começa a mover no espiritual. E no mundo espiritual, quando é declarado algo como o Senhor nos revela, o inimigo se levanta para tentar fazer com que você se torne confuso, com que você não acredite, não creia. Mas Deus nessa noite mandou repreender toda obra contrária, toda obra de descrença, toda escassez vai caindo por terra no nome de Jesus. Todo espírito contrário que veio aprisionar as mentes de evoluírem e desenvolverem, nessa noite nós mandamos que bata em retirada. Aqui é um lugar de desenvolvimento, aqui é um lugar de crescimento. A palavra de Paulo foi muito clara em Romanos, renovando as nossas mentes em Cristo, porque Cristo renova as nossas mentes para uma nova estação, para uma nova provisão. E eu profetizo uma estação de provisão, uma estação de favor de Deus, uma estação de um novo começo, uma estação de colheita, uma estação na qual você vai plantar e vai colher, uma estação na qual você não vai olhar portas abertas, mas você vai entrar por portas que se abrem diante de você, uma estação em que você atravessa portas, mas você não é tirado do ambiente, não, você entra pela porta e permanece no ambiente, uma estação em que a tua mente, o teu corpo está sarado, está liberto, para que você possa vivenciar o extraordinário, o sobrenatural da pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Lagoinha Forte Maias, eu estou profetizando que nessa nova estação que Deus libera sobre a sua vida, existe portas abertas, existe prosperidade, existe abundância. Não é sobre dinheiro, não é sobre finanças, mas é sobre abundância, é sobre algo que Deus começa a liberar nos céus sobre a sua vida, no nome poderoso de Jesus. Só aplauda o nome do Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você pode sentar se você virar para a pessoa que está do teu lado e dizer para ela assim: existe uma nova estação na tua vida. Jesus amado. Quero ler com você a introdução dessa palavra que o Senhor colocou muito forte no nosso coração. Algo que
Eu creio que Deus está falando de forma assim muito propícia para esse momento, para essa estação que nós estamos adentrando. Gênesis capítulo 22, se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Eu quero ler com vocês esses primeiros 14 versículos de uma história que você conhece muito bem, mas existem algumas coisas nessa introdução dessa mensagem que eu preciso que você esteja atento, eu preciso que você preste muita atenção, eu preciso que você pegue com clareza no teu coração, porque as palavras que serão liberadas nessa noite, eu não sei sobre você, mas eu estou pegando cada uma delas para a minha vida. O que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite é algo muito forte, muito profundo, e eu tenho muita convicção de que Deus, Ele muda. Olha só, nós temos uma percepção de que muitas coisas acontecem do dia para a noite. Muitas coisas acontecem do nada. De manhã você levanta e tudo deu certo. Mas as pessoas não veem que você passou durante todo o inverno. As pessoas não enxergam que você passou pela primavera. As pessoas não sabem que você passou por um verão que não deu fruto. As pessoas não sabem que da noite para o dia demorou às vezes 1 ano, às vezes 2, às vezes 7, às vezes 30 anos para que você vivesse o de repente tudo deu certo. É isso que é a estação, entenda isso. É isso que é a estação de Deus. Aqui, o novo nível de uma próxima estação, de uma nova provisão, ele começa a partir do momento que você está preparado para receber o grande de Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá. Fale comigo, Moriá. Beleza. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, o seu filho. Ele rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz, eu e o moço, iremos até lá e haveremos de adorá-lo. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Diga comigo, altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso com os chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte Senhor se proverá. Eu disse que você conhecia bem a história. Eu sei que você conhece bem a história. Talvez uma das histórias mais contadas, talvez uma das passagens mais ministradas, talvez um dos momentos mais cruciais no ministério, na vida do patriarca Abraão. Um homem que já de idade avançada recebe
sem nenhuma esperança, crendo contra a esperança, a promessa, o cumprimento de uma promessa feita tempos atrás. E ele recebe o seu filho, o seu único filho Isaac, aquele que daria continuidade ao legado, seria o seu sucessor. E ali Deus pede a Abraão algo. E o interessante é que o Deus provedor, Ele nos prepara em cada estação para alcançarmos a plenitude da provisão sobrenatural. O alcance da provisão que nós buscamos, ele está no preparo e não no recebimento da provisão. Para acessarmos uma provisão sobrenatural, nós precisamos estar preparados no natural. Come on. Cada estação vivida, ela revela um novo nível de preparo para acessar uma nova provisão. Eu me lembro de novo, possivelmente 23, 24 anos atrás. Eu me lembro de orar a Deus e pedir a Deus que me desse condições em que eu pudesse dar um dízimo de $1.000. Era a minha oração, pastor Danilo. Falava: Deus, hoje eu não consigo dar um dízimo nem de 100. Meu dízimo na época, aí você faz a conta, era de $50. E eu orava a Deus e pedia a Deus. Aquela estação me preparou para a estação dos $1.000. Eu dei dízimo de $1.000. Mas a estação dos $50 foi a que me preparou para a de 1.000. Está fazendo sentido para você? Você está pegando comigo o que eu estou dizendo para você aqui? A provisão, ela é algo contínuo que costuma vir em ciclos. Nós precisamos entender que a provisão, ela vem em ciclos. Quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, eles entendem, e muitos de nós entendemos, que a saída do Egito para o deserto foi um tempo de provação. E na verdade é um tempo de promoção. No Egito, o estado de Israel era de escravo. No deserto era de nação. No Egito, que aparentemente eles tinham provisão, eles na verdade tinham sustento. No deserto eles tinham e viviam provisão diária. O chefe que preparava o alimento no Egito, ele preparava uma comida perecível. O chefe que alimentava o povo no deserto, ele era divino e trazia um alimento sobrenatural. Então as pessoas precisam entender que estações, nós precisamos entender que a estação do deserto, ela não é de provação e sim de promoção. Depois dessas coisas, é como começa a escritura desse texto. E isso deixa muito claro que algumas coisas aconteceram na vida de Abraão, até que ele chegasse aqui. E o autor, o escritor, o narrador, ele coloca assim: depois dessas coisas. Que coisas? Depois dele ter saído da casa do pai, da parentela, ter saído da cidade, ter mudado de ambiente, ter renovado a mente, mudado de mentalidade, ter entendido que alguns ambientes que ele frequentava, ele já não podia frequentar mais, entender que a nação que ele vivia já não era mais a nação que ele deveria viver. Eu não sei se você está me entendendo. Eu acho que nós estamos todo mundo aqui no Brasil, alguns de nós, eu nem consegui reparar que a moça era do Rio de Janeiro, porque ela nem fala com sotaque, né? Alguns de nós saímos do Rio, outros saíram de Belo Horizonte, uai. Que é nós, né? Aí, ó, obrigado, tô indo pra lá, terça-feira. E eu não vou trazer pão de queijo pra ninguém. Eu só comer o pão de queijo de verdade. Você tá entendendo? É o preparo. Depois dessas coisas, aí começa a acontecer a provisão. Ao passar de uma estação a outra, nós vivemos uma provisão. Isso não significa que nós viveremos a mesma provisão de hoje na estação de amanhã. E muitos de nós, eu já estou pregando, tá? Eu estou só na introdução, não saí nem da primeira linha. Eu prometi para o pastor Danilo que eu não ia fazer aquela vigília. É mentira. Mentira. Vamos embora. Aqui é forte mais, irmão. Aqui ninguém termina cedo.
Essa é a igreja que vira a noite pregando, adorando, louvando, glorificando. É a igreja mais pentecostal que tem na rede Lagoinha USA. I know that. Meu Deus do céu. Aí Abraão diz assim: eis-me aqui, porque a disponibilidade de Abraão revela a sua maturidade na nova estação. Quando Deus vira para ele assim, Abraão, ele fala: opa, eis-me aqui. Abraão, Senhor, eis-me aqui. O que leva Abraão a entender o eis-me aqui? O que leva Abraão é quando ele vira a primeira vez e fala assim: peraí, como é que é? Tu está falando comigo? Tô falando contigo. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Aí ele fala: beleza, estou contigo, vamos para cima. E deu muito certo. Aí depois ele fala assim: ó, vai dali para lá que eu vou estar contigo. Aí ele: beleza, eu vou também. E deu mais certo ainda. E aí ele começa a entender um padrão. De que todas as vezes que ele diz assim, ó, eis-me aqui, me envia para onde tu quiser, e ele obedece, ele entende que aquilo que Deus faz é melhor do que aquilo que ele achava que ele deveria permanecer fazendo. Irmão, tudo que Deus nos pede é apenas para que nós venhamos a confiar e depender dele. Só isso. Se nós aprendermos a entender e confiar de que a vontade de Deus ela não é boa, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nada do que Deus te pedir será para o seu mal, sempre será para o teu bem. Quando Deus pede para entregar a casa e dar para os outros, porque daqui é só para frente, é porque Ele está deixando muito claro de que existem nações que estão te esperando. Ele deixava muito claro que eu via quando você ministrava um povo muito grande, não era um povo pequeno, não era pouca gente, não era 100, 200 e nem 300 pessoas. Quando você falava da forma que tu falava, o Espírito Santo me mostrava uma multidão, e você falava com autoridade que não era tua, não era algo que vinha de ti, era algo que vinha da parte do céu derramado sobre a tua vida. Eu vi a pessoa se levantando e saltando no meio da tua mensagem, clamando: pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu quero esse Jesus que você carrega agora. Você não chegava a concluir aquilo que você carrega. Algo que está sobre você, que foi liberado sobre a sua vida, não é para o lugar que você está, é para lugares muito maiores, é para nações. Deus te chamou para nações. Nome de Jesus. Existe um derramar de uma nova estação. E nós precisamos entender e acessar quando nós dizemos eis-me aqui, porque a vontade ela não é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Moriá significa Deus vê. Quando Abraão começa a caminhar em direção a um monte, que Deus falou para ele assim: irmão, vai lá para um monte chamado Moriá. Irmão, Moriá significa Deus vê. Se Deus está falando para você, só vai, é porque Ele não está vendo, você não está vendo. Ele não está vendo não, Ele já está lá no monte onde Ele está te mandando ir. Na verdade eu acho que Deus devia só mudar para facilitar para nós. Em vez dele falar assim, vai para lá, Ele devia falar assim, vem para cá, que eu já estou aqui. Sai da onde tu está, porque eu já estou aqui, irmão. Pelo amor de Deus, avança, vai adiante. Para com esse negócio de ficar preso naquele tiquinho. Para de ficar, olha só, muda a dependência, tá entendendo? O Espírito Santo está falando nessa noite para nós, para cada um de nós, que nós precisamos mudar a nossa dependência. Porque quando nós não entregamos o que nós temos a Deus, é um sinônimo de que nós queremos reter aquilo que é um pouquinho que nós temos. Mas quando Deus te pede o tiquinho que você tem, é porque Ele tem muito mais abundantemente, mais além daquilo que você pensa ou imagina, ou até está pedindo, irmão. Ele vira para ele e fala assim, ó, teu único filho. Sabe por quê? Deus não nos pede porque Ele precisa. Ele nos pede porque nós precisamos. Você está entendendo a matemática de Deus? Ele não te pede absolutamente nada do que você tem porque Ele precisa. Até porque antes dele te pedir qualquer coisa, Ele te deu tudo. O que Ele te pede é para que você dependa dEle, é para que você confie nele, é para que você acredite nele. Ele vai fazer para você muito mais além do que você está pedindo, pensando ou imaginando. E é exatamente isso que muda a estação. É essa atitude que muda a estação na sua vida. Abraão, ele foi de madrugada, porque a obediência, ela prepara o ambiente da provisão. E como eu disse, eu repito, isso é só a introdução, irmão. Isso foi algo que o Espírito Santo falou para mim vindo para cá, é só a introdução. É só para você entender de que Deus tem provisão. Ele é o provedor, muito além do que você e eu imaginamos. Nós precisamos sair da caixinha e achar que o que Deus tem para nós é aquilo que nós conseguimos enxergar. E aquilo que Deus tem para você, você não consegue enxergar com os olhos da carne. Porque o que Deus tem para você vai muito além daquilo que você consegue enxergar com seus olhos físicos. Eu particularmente tive que fazer óculos novo essa semana porque eu não estou conseguindo enxergar
enxergar nem no natural, imagina no sobrenatural. Pelo amor de Deus, eu não tenho que enxergar, eu não tenho que ver, eu não tenho que tocar, eu apenas preciso crer. Abraão não duvidou, porque Abraão já estava acostumado, que toda vez que Deus falava que ia fazer, ele fez. Aí eu te pergunto, Lagoinha Forte Maias, Deus alguma vez deixou de fazer algo que Ele falou que ia fazer na tua vida? Come on! Para de olhar para o agora e comece a olhar para aquilo que Deus já fez na tua vida. Eu não estou mandando você viver de passado, mas dá uma olhadinha, só dá uma cubada, como diz nós lá de Belo Horizonte. Dá uma cubada nos trem que Deus já fez para você lá antigamente. Quantas vezes que Deus te livrou, quantas vezes que Deus te abençoou. Olha, se você não conseguir lembrar de nada, eu vou te jogar na cara. Tu está sentado dentro de Fort Myers, na América, nos Estados Unidos, irmão. Pelo amor de Deus, ganhando em dólar. Só isso aí já era o suficiente para você dar glória a Deus, irmão. O Deus provedor, Ele tem várias formas, mas há caminhos que Ele vai liberando de acordo com cada estação sobre nós, para que nós possamos viver a provisão sobrenatural. E o que o Espírito Santo me trouxe para falar com vocês nessa noite, em alguns minutos, quero meditar com vocês, é algo muito pessoal. Eu vinha preparando algo veio no meu coração, algo veio forte, e o Espírito Santo falou assim: você vai falar de algo pessoal. Eu falei, beleza, eu vou falar de algo pessoal então, vamos para cima. Nós iniciamos o ano da provisão em agosto do ano passado. Eu estava na Global, o pastor André libera a palavra, que seria a palavra do ano de 2025, que seria o ano da provisão. Nós tínhamos agosto, setembro, outubro e novembro para ver se a gente aceitava esse bagulho que ele soltou lá no meio da Global. E não tem muita opção, o pastor André liberou, está liberado, é isso aí mesmo, vamos viver o ano da provisão. E nós entramos em janeiro no ano da provisão. E quando eu entrei no ano da provisão, eu olhei para a direita, eu olhei para a esquerda e eu falei assim: cadê a provisão? Tá entendendo? E eu falei assim, meu Deus, vamos olhar esse negócio. E nós juntamos em casa, mais particularmente eu e meu filho. Meu filho, ele é o gestor, hoje meu sócio na empresa. Nós temos uma empresa no norte dos Estados Unidos, lá em New Jersey. Não sei se vocês conhecem aquela região. Alguns de vocês talvez que se gostam assim, de um lugar muito bonito, frio, neva. Tem que arrastar a neve de vez em quando. É bom demais. Se eu fosse vocês, eu ia tudo para lá. E esse meu filho cuida lá, e nós entramos num propósito de que todos os meses desse ano nós declararíamos durante todos os meses do ano algo para os nossos meses. E ele nos deu uma palavra por mês. E nós nos agarramos nessa palavra, nós ouvimos a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, e nós assumimos de que Deus faria algo a partir dessas declarações. E nós entramos o primeiro mês do ano dizendo: é um ano de novos começos. E nós começamos, pastor Danilo, a profetizar todos os dias de janeiro. Nós nos levantávamos, nós orávamos junto com o time, junto com a empresa, e nós declarávamos: é um ano de novos começos. E nós começamos a assistir Deus fazer coisas novas. Nós começamos a ver Deus mudar ambientes, estações, coisas na empresa que nós não conseguíamos ver, na nossa vida, na nossa casa, relacionamentos. Deus começou a fazer coisas novas. Isaías capítulo 43, versículo 19 vai dizer: eis que faço nova todas as coisas, já está saindo à luz, e não percebeis. E essa palavra foi o que Deus começou num novo ciclo para trazer nas nossas vidas. E eu compartilho com você uma das primeiras etapas de uma mudança de estação, que são novos começos. Quando Deus traz para cada um de nós uma nova estação, é porque Ele tem um novo começo. Quando nós falamos de um novo começo, nós entendemos de que Deus é um Deus que deixou muito claro e declarado na sua palavra que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas não bastasse essa declaração, Ele disse que a minha palavra, a palavra que você lê, a palavra que você estuda, a palavra que a irmã disse assim: tem que ter o devocional em dia. Tem que ter o devocional em dia, pelo amor de Deus. Isso é o basiquinho, pelo amor de Deus. Todos os dias nós nos alimentamos da palavra de Deus, e é exatamente esse tiquinho que nós fazemos todos os dias que libera novos começos. Porque Ele diz que a sua palavra se renova todas as manhãs. Nós servimos um Deus que todos os dias Ele libera uma provisão que começa a partir de uma nova mentalidade. Eu vou precisar que você repita isso para o seu vizinho com muito carinho e respeito. Fala para ele assim:
A provisão começa... Não, mas fala aí com voz de profeta, irmão. Pelo amor de Deus. Estou te dando a oportunidade de tu ser profeta na vida de alguém. Diga para ele assim, ó, a provisão começa a partir de uma nova mentalidade. Gente, Paulo, ele traz com muita clareza que a renovação, as novidades que vamos viver, elas só podem acontecer a partir de uma nova mentalidade. Metanoia, que muito se fala hoje em vários lugares e vários ambientes e vários palcos e palestras, é algo que o Senhor Jesus estabeleceu nos tempos antigos. A metanoia é a mudança extraordinária de mentalidade a partir do momento que você reconhece de que a mentalidade que você tem agora não vai te levar aonde Deus está mostrando que quer te levar. A mentalidade de Abraão, da casa do pai dele, não levaria ele para o Moriá. Para ele chegar ao Moriá, ele teria que passar anos e anos e anos de uma mudança de mentalidade. Mas o que muda a minha mentalidade? O que muda a mentalidade são adquirir novos hábitos. Como que eu posso adquirir hábitos que ajudam a mudar a minha mentalidade? Não sei, deixa eu te dar uma ideia. Talvez, se você escolhesse das 2 ou 3 ou 4, não sei, horas que você passa no Instagram, escolhesse 2 delas para ler um novo livro, para poder fazer um devocional, para fazer talvez uma live no Instagram e abençoar algumas vidas que precisam do que você carrega. Talvez se você lesse um livro que fala sobre teologia sistemática, sobre alguma coisa que mudaria a sua mentalidade, para contribuir com o seu posicionamento para receber a provisão sobrenatural. Eu não quero naturalizar as coisas aqui nessa noite, mas o Espírito falou muito claro ao meu coração que nós temos um costume de espiritualizar aquilo que é natural. E o que Paulo está dizendo para nós é que é natural que você faça algo racional, porque o culto, ele apesar de atingir o espiritual, ele é declarado como um culto racional. Rapaz, esse povo tem que me chamar para dar aula no carisma, não é possível. Eu estou me sentindo um mestre hoje. Meu Jesus, eu preciso nessa noite renovar a minha mente. Eu preciso nessa noite entender que existe uma necessidade de mudança de mentalidade para que eu possa acessar o que Deus está querendo me entregar. Se eu ainda não acessei algo que Deus liberou já, porque Deus não vai liberar algo sobre a sua vida, Deus não vai preparar algo para liberar, não, Ele já preparou, já está preparado, Ele já está lá. O que Ele está clamando é para que você acesse através de uma mudança de mentalidade. Novos começos iniciam a partir de uma nova mentalidade. A segunda palavra que eu quero profetizar na tua vida nessa noite é harvest. Eu quero que você fale inglês nessa noite comigo. Fala harvest. Olha, parecendo um cachorro rugindo. Harvest. É harvest, quer dizer colheita. E eu amo o inglês porque tem expressões em inglês que elas parece que são mais fortes. Não é que é mais bonita porque é inglês, não. É porque parece que é mais forte, parece que tem mais sentido, devido ser uma linguagem diferente. E o harvest, a colheita, é aquela colheita bem inicial. O harvest é uma colheita que vem no início. Eu não sei se você, lá em New Jersey mesmo, quando nós morávamos, minha esposa, ela é de Minas Gerais como eu, porque nós é de Minas e nós é bom demais mesmo, e ela gosta muito de milho. Aí a gente saía para lá, New Jersey é conhecido como um dos estados do milho, tem uma produção de milho muito grande. A gente passava em milharal, irmão, é a coisa mais linda quando, como é que chama aquele trem? Uma bonequinha? A bonequinha começa a aparecer, e aí começa a vir o milho, fica aquela primeira colheita. Isso é o harvest. E nós começamos a profetizar de que a partir de novos começos, Deus libera uma nova colheita. Só uma irmã que deu aleluia que vai colher algo extraordinário. Mas eu não sou ruim, eu vou profetizar sobre a sua vida de novo depois que eu ler o versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, a parte B do versículo diz assim, ó: se não desfalecermos, colheremos no tempo certo. Calma, vira para a pessoa que está do teu lado aí, Lagoinha, fala para ele assim, ó: se você não desfalecer, você vai colher. Se você não desfalecer, você vai colher. Porque a colheita, ela vem com dependência e perseverança.
Quando nós entramos na palavra colheita, nós entendemos que existe um período até que eu venha colher. E qual é o período da colheita? Ele vem após a plantação? Não, irmão, não vem não, inocente. Tu tem que plantar. Aí depois que tu plantou a semente, que era o que você tinha, é o tiquinho que você tem, aquela sementinha, tu planta e tu não tem mais nada, porque tu plantou a semente. Agora a única coisa que tu tá vendo é terra. Aí tu joga terra por cima, aí tu não vê mais nada, tu vê o que é água. Sabe por quê? Porque quando nós entregamos o tiquinho que nós temos, Deus começa a preparar no obscuro algo extraordinário que vai suprir. Porque sementes não foram feitas para comer, sementes foram feitas para plantar. O que foi feito para desfrutar é o fruto, é a colheita. A colheita vem com dependência e perseverança. Dependência, irmão, eu acho assim que de todas as palavras bíblicas, porque dependência é uma palavra bíblica, ela precisaria ser uma das mais top da Bíblia. Porque parece que Deus passa durante muito tempo e até hoje, todo o tempo, tentando nos ensinar dependência. É o tempo todo Deus tentando nos ensinar dependência. Eu estou na prova, aprende a depender. Eu estou passando um desafio, aprende a depender. Quando você confia, depende, esquece, passa tudo, você sai do deserto. Quando o povo decidiu depender de Deus, o que aconteceu? Eles assumiram a terra prometida, irmão. Foi só aprender a depender. Enquanto eles estavam presos no tiquinho, eles ficaram. Quando eles liberaram o tiquinho, colocaram na terra e afundaram e largaram, aí Deus começou a fazer. Deus provê para quem permanece. A terceira palavra que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre open doors. Portas abertas. Nós temos um Deus que abre porta e ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. Isso é maravilhoso. A pergunta que eu faço nessa noite para mim e para você é: quantas as portas que Deus abriu diante de você e que você olhou para as portas abertas e não adentrou? Porque Deus abre portas, a pergunta é: quantas delas você entrou? Porque Ele deixa claro como que é a atitude de portas abertas. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, aí eu vou ficar aqui fora esperando você me pegar pela mão e me levar lá para dentro. Não. Se você abrir, aí eu entrarei. É só você abrir, eu entrarei. Então o que eu quero dizer para você? Jesus deixou bem claro, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou abrir porta, mas você precisa entrar por ela. E talvez você está olhando para portas abertas diante de você nessa noite e não entrou nelas ainda. E está perguntando: será que é para entrar? Será que não é? Será que eu vou? Será que eu não vou? Portas abertas. Apocalipse 3:8. Eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. É verdade isso? É bíblico? Nós lemos, mas ele está falando da terceira pessoa. Ninguém pode fechar. Mas e você? Ele abre uma porta diante de você. Se você não entrar, não serviu de nada. Porque portas abertas, elas não são mérito, elas são graça e direção divina. Come on. Elas não são méritos, elas não são presentes, elas não são rewards. Não, portas abertas, elas são direcionamentos, elas são novos caminhos, elas são novos começos, elas são tempos de colheita, elas são tempos em que você adentra para que você possa viver aquilo que Deus lhe chamou para viver. A provisão também vem pelo acesso. E é tão importante que nós possamos entender isso nessa noite, no momento em que nós estamos vivendo uma transformação mental, uma mudança de mentalidade, é que nós entendamos de que acesso não é algo que é falado nos grupos de network, não. Eu vou falar para vocês várias coisas que são usadas em grupos de network. Eu vou falar para vocês várias coisas que são usadas em treinamento, que até eu mesmo dou como empresário. Mas eu vou dizer para você uma coisa, irmão. Acesso é algo que foi declarado lá nos céus a partir de Deus. E quer que eu te provo isso? A única forma que você alcança a sua salvação é acessando Cristo, aquele que pode te libertar. O acesso liberado do céu foi o Filho de Deus que abriu a porta para que você e eu estivéssemos aqui em Fort Myers, nos Estados Unidos hoje, com o coração aberto, a mente renovada, para receber uma abundância que virá das mãos de Deus nessa nova temporada e nessa nova estação. E quem crê diz glória. Prosperidade. Essa palavra é boa demais de declarar. Meu Deus. Ela é a palavra que é mais boa de boa
E a palavra que mais causa confusão. Prosperidade. Prosperity. Prosperity não é ter dinheiro. Porque, como disse o pastor André Domingo, que eu achei sensacional, até vendedor de droga tem dinheiro e não tem sucesso. A verdade é que prosperidade fala de um estado de vida, de um estado de renovação de mente, de novos começos, de novas colheitas, para que você possa acessar a prosperidade. O acesso que é liberado através da porta aberta e você alcança prosperidade. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz o seguinte: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Existe um padrão, existe um passo a passo, existe uma mentoria celestial de como pedir a Deus. E não precisa nem fazer ela no chat GPT, só ler Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não receber, porque pedis mal. Pedis para os seus próprios prazeres. Eu falava com alguém essa semana que uma das coisas que nós mais trabalhamos e lutamos para superar nos últimos tempos é a desgraça do orgulho. O orgulho é aquilo que nos impede de alcançar grandes coisas. Eu vou dar para vocês um cenário que eu vivi hoje, que me chocou grandemente. Eu aprendi a parar em sinal, e quando vem os camaradinhas pedir grana, macho, eu tenho que dar um dinheirinho, não tem como. Não dá não, tem que dar um trocadinho pro cara, ele tá pedindo, tem que dar. E eu dei um dinheirinho pro rapaz, é novo, não era nem os que tá acostumado a ficar lá no sinal, lá perto de casa, era outro. Era uma novidadezinha. Eu peguei, dei lá um dinheirinho pro rapaz, e ele veio e falou pra mim assim: se as pessoas entendessem generosidade, todas essas janelas estariam abertas para me dar alguma coisa. Eu falei, uai, fala mais, profeta, deixa Deus te usar, mendigo de Jeová. Aí ele começou, pastor Danilo, a profetizar e dizer assim: Cristo é aquele que veio para unir a nação, para unir o seu povo. A razão que muitos de nós não estamos acessando grandes coisas na vida é porque nós estamos vivendo uma vida separada e largada um do outro. Nós estamos vivendo uma batalha contra nós mesmos. Nós estamos lutando contra nós mesmos. Nós estamos brigando com nós mesmos, entre nós mesmos. Se nós entendêssemos que é Cristo que veio para nos unir e não nos separar, nós viveríamos uma vida diferente. Irmão, eu vou falar para você um negócio. O mendigo, quase, se ele faz um apelo, eu aceito Jesus. Vou falar para vocês um negócio. Sabe por quê? Porque acontece o seguinte: existe uma atmosfera profética em que Deus começa a levantar pessoas para alertar você e eu, num sinal de trânsito, para dizer assim: existe uma nova estação, para que cada um possamos viver. Independente da escassez daquele homem, ele entendia a presença de Cristo, como ela era poderosa. Aí a pergunta fica: será que o que eu não estou vivendo hoje é por causa de alguma escassez que está presa na minha vida, que não me permite viver a prosperidade que Deus liberou? Porque olha só, não vou falar não. Então eu vou falar, já que vocês pediram para falar. Deixa eu falar um seu negócio. Se eu falar para você que eu tenho uma missão com 50 crianças na África que estão passando fome, estão com desafio, eu preciso de um dinheirinho para poder ajudar elas lá e dar um trocado para elas poderem comer. Com $50 você faz as minhas crianças lá na África comer durante um mês. Você dá $50 feliz ou não dá? Agora, como fica seu coração quando eu falo para você assim: eu tenho uma prestação do LED da igreja para pagar esse mês? Ao silêncio. Sabe por quê? Os nossos valores são invertidos. Nós entendemos plantação como esmola. Eu conheço o pastor Seraf da África. E o pastor Seraf, acho que é Seraf Negueb, se eu não me engano o nome dele, mas é Seraf. O pastor Seraf, há 30 anos atrás, ele já ia fazer missão na África, mas ele é africano. Então eu nunca entendi um africano fazer missão na África. Ele ia lá na África fazer missão lá na África. Ele ia pro Brasil, ele ia vir aqui nos Estados Unidos e ia lá e fazia missão. Aí eu falava para ele assim: pastorzão, quando a gente junta essa grana toda, esse dinheirão todo, isso aí faz alguma coisa lá? Ele falou assim: eu não dou nem um centavo para aqueles negros. Eu falo assim: uai, pastorzão, tá levando dinheiro para tu? É? O que você faz esse dia? Ele falou assim: não, eu vou lá, aí eu compro um lote, aí eu começo a contratar máquina, eu compro tudo e chamo aquela negaiada tudinho para trabalhar. Ele podia falar assim porque ele era negão, eu também sou, tá? Eu só tô branco porque não sei lá, mas é isso aí mesmo.
para não ser cancelado. Tá entendendo? Aí eu falava, não, me explica mais isso aí. Ele falou assim, rapaz, toda vez que eu dou para eles algum dinheirinho, eles gastam o dinheiro e vêm buscar mais. Mas toda vez que eu dou para eles trabalho, eles mudam de mentalidade. Aí eu mostro para eles que o dinheiro que eu dou vai pagar o sustento do imediato, mas o trabalho que eu dou vai gerar sustento. E foi uma das obras mais avançadas na África. Você está entendendo que existe uma diferença entre esmola e plantação? Irmão, quando eu vejo uma pessoa próspera, muito próspera, eu vou falar para vocês esse negócio, meu coração fica doidinho para dar uma oferta para aquele camarada. Eu fico doidinho para dar uma oferta para ele. Eu tenho mais vontade de dar uma oferta para ele do que para mim, que preciso mais do que ele. Sabe por quê? Porque eu entendo o princípio da prosperidade. O princípio da prosperidade, ele está na anulação do orgulho, na quebra de crenças limitantes e na mudança de mentalidade. Isso é só isso. Você fez essas três coisas, você acessa a prosperidade. Aí o porquê que algumas pessoas acessam e outros não? Porque os que acessam a prosperidade entenderam que eles não vivem daquilo. Eles sabem que aquilo ali é somente algo que eles vão simplesmente passar como legado para frente. Nós estávamos na nossa empresa esse final de semana, nós olhávamos famílias e famílias e nós dizemos a isso há alguns anos, que Deus começou a mudar a nossa vida nisso. Cada vez que a gente volta nas nossas empresas, a gente não mora no estado de New Jersey e Deus sustenta a nossa empresa lá em cima, enquanto nós moramos lá em Orlando. Sabe o que acontece? Cada vez que a gente volta, ela está maior, ela está melhor, ela está mais próspera, ela está mais abençoada. Sabe por quê? Porque ela não é minha. Eu cheguei a um momento que eu comecei a falar para Deus e tenho falado para Deus durante todo esse ano, eu estou cansado de tu ser meu sócio, não te quero como sócio. Vaza. Não quero Deus como meu sócio, eu te quero como dono, porque como sócio nós temos metade de responsabilidade. Eu quero que tu seja dono da minha empresa. A minha empresa não é minha empresa é tua. A minha casa não é minha casa é tua. O meu casamento, eu casei, eu que durmo com ela, eu só desfruto, mas o casamento é teu. Irmão, prosperidade é uma mudança de mentalidade. Prosperidade começa com um coração e com oração alinhada em um propósito. Quando você alinha o teu propósito, Deus te promove quando a motivação está correta. Não recebeis porque pedis mal para os seus próprios prazeres. E a pergunta fica, para que você vai construir uma casa? Ele não falou para você não construir porque você queria a casa para você. Mas constrói a casa para poder abençoar, para poder receber, para poder ter gente. Vai lá. Eu estou querendo fazer culto de 200 e 500 pessoas na minha casa. Por isso que eu estou achando que Deus vai me dar uma casa no Lake. Pegou a visão? A minha esposa não pegou a visão porque ela não quer 500 pessoas na minha casa, irmãos. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos continuar, vai dar certo. A próxima declaração que eu libero sobre a sua vida nessa nova estação de provisão é abundância. Amém? Tu recebe isso aí? Porque prosperidade é maravilhoso, mas a prosperidade sem a abundância ela é inútil. A prosperidade sem a abundância, ela cai em capítulo 4, versículo 3 de Tiago. Ela se torna um perigo que muitos vivem hoje. E eu vou declarar já qual é o perigo que muitos vivem hoje. Que aprenderam a fazer riqueza, aprenderam a prosperar financeiramente, aprenderam a ter muitas coisas, mas se esqueceram de que para fazer tudo isso, eles entenderam o modelo de como eliminar o orgulho. Mas muitos têm desafios em matar com a avareza. Eliminam o orgulho, mas acessam a avareza. O desejo descontrolado de adquirir riqueza. O desejo descontrolado de adquirir riquezas para si próprio. E não tem absolutamente nada a ver, não estou falando de ser rico, irmão, porque eu já nem me considero rico mais. Eu já me considero bilionário. Porque se me falar que eu sou milionário, eu já nem aceito. É bilionário, dali para frente. Tá entendendo? Porque eu sei do que pode ser feito no reino de Deus a partir da minha abundância. Eu sei o que tem efeito na minha comunidade a partir da minha abundância. Eu sei como que o cenário muda a partir da minha abundância. Eu sei o que a minha família pode viver, mas eu sei muito bem o que a minha comunidade passa a viver, o que as mesas que eu frequento passam a viver, o que a minha igreja passa a viver quando eu estou vivendo em abundância. Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo do que pedimos ou pensamos. É Ele que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. O que Ele dá
sempre excede o que pedimos. Eu dirigindo para uma obra essa semana, alguém me ligou. E só me ligou para falar assim, pastor Danilo: irmão, estou te ligando para te falar uma parada. Eu falei: fala, irmã. Eu queria te falar um negócio. Irmão, é muito lindo o que vocês estão vivendo. Aí eu falei: irmã, para, eu estou dirigindo. Ela: não, eu preciso te falar, é muito lindo o que vocês estão vivendo. Eu falei: para. Porque eu não fico nem pensando muito na graça e na misericórdia de Deus, porque eu preciso estar com o carro parado, porque senão eu vou ter que encostar o carro. Porque quando eu tiro alguns momentos a sós para sentar parado e olhar para tudo que Deus tem feito e realizado durante tão pouco tempo nas nossas vidas, e nada me resta do que glorificar, adorar, bendizer e adorar o nome dEle, porque vai muito, mas é muito além daquilo que pedimos ou imaginamos. E eu quero te ajudar nessa noite, para que você possa meditar nesse momento em alguma coisa que você está olhando para a tua vida hoje, talvez por um agora, por um momento que você olha por um momento agora e se esquece de grandes coisas que o Senhor já fez por você. Acessar a abundância, ela excede. E aí nós entramos no overflow. Come on, this is so good. Porque prosperidade e abundância, ter muito, ter além, ter aquela medida recalcada, sacudida, né, abundante, aquela medida top que Papai do Céu nos dá, é maravilhoso. Mas o desejo de Deus nunca foi ter o seu copo cheio 100%, nunca foi. Deus nunca prometeu encher o vaso até na boca e tá tudo bem. Não! Deus, Ele é um Deus de transbordo, de overflow. É por isso que eu falo em inglês é top, que o transbordo parece que está entornando, o overflow é aquilo que transborda além. Overflow, eu sei que aqui a galera tudo fala inglês, eu tô ligado, vocês tudo falam inglês. Pode parar com isso, vocês tudo estão entendendo o que eu estou falando, vocês tudo falam inglês. Eu traduzi a Chantel aqui, eu não precisava nem traduzir ela, vocês tudo estavam entendendo o que ela estava falando, vocês davam a glória antes de eu traduzir. Porque o transbordo vem depois da prosperidade e da abundância. Salmos 23, versículo 5, o meu cálice transborda, porque o transbordo, ele é uma provisão que alcança a outros através de nós. É sobre isso. Quando o Tiago fala que nós pedimos mal, ele está falando porque nós pedimos esquecendo de que o que nós vamos ter vai contagiar outras pessoas. O que nós vamos carregar vai contagiar outras pessoas. O que eu vou ter vai suprir outras necessidades. Aquilo que eu abundo, aquilo que eu prospero e naquilo que eu transbordo, irmão, esquece, pelo amor de Deus. Transbordo é provisão que alcança outros através de nós. O verdadeiro propósito da provisão é repartir. A época que a igreja primitiva mais cresceu não foi na época que eles deram esmolas. Não foi na época da cura do cego na porta do templo. Não foi na época de grandes ofertas, quando Jesus ainda estava com eles presentes, olhando aquela viúva jogar as moedas e os grandes dízimos e ofertas que eram dados na porta do templo. O desenvolvimento e o crescimento da igreja foi a partir do repartir. Quando a igreja entendeu o overflow, eles começaram a overflow. Quando eles entenderam o transbordo, não, peraí, eu tenho, mas tu não tem? Não, peraí, eu vou te abençoar. Ué, calma aí, como é que é esse negócio? Tu não tem, não? Irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu não estou falando para você emprestar dinheiro para ninguém. Paulo já falou isso, eu não preciso nem falar para você isso. Paulo falou, não empresta não. Eu não estou falando de emprestar, irmão, eu estou falando de dar. Só 3 pessoas deu glória porque está crendo de que aquilo que ela vai ter, ela vai poder dar. Porque a Bíblia declarou isso. Paulo, ele não dá um conselho aleatório. Quando ele fala assim, não empresta não, se você tiver, dá. Porque ele está falando o quê? Que você vai ter tanto que você não vai precisar emprestar, você vai poder dar. Você não vai precisar fazer negócio, então você vai poder dar, abençoar. Você vai poder dar acesso, você vai poder dar ensino, você vai poder abençoar de tal forma que a pessoa vai não somente receber, mas ela vai crescer e vai transbordar. Penúltima, fulfilled promises, promessas se cumprindo. E nós começamos a declarar isso no mês de julho. E nós iniciamos o mês começando a declarar assim:
Deus, nós vivemos tantas coisas esse ano, nós vivemos tantas bênçãos, nós vivemos tantos acessos, portas abertas, novos começos, provisão, prosperidade, abundância. Nós vivemos tantas coisas. E nós entramos no mês de julho dizendo assim: Senhor, eu quero ver as tuas promessas se cumprirem. E eu comecei a declarar junto com a minha família, junto com meus filhos assim, promessas se cumprindo. E declarávamos todos os dias: é o mês das promessas se cumprindo nas nossas vidas. É o mês das promessas se cumprindo nas nossas vidas. É o mês das promessas se cumprindo em nossas vidas. Oh, irmãos. E nesse mês, quando nós estávamos um dia caminhando, uma garotinha de 11 anos de idade vira para nós e fala para nós assim: vocês já pararam para ver que quase tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu nesse mês? Eu falei assim: melhor calar, né? Porque Jesus com 12 anos ensinava no templo, por que uma de 11 não vai dar aula para nós, né? E a minha profetinha está ali, ela disse isso para nos trazer à memória de que grandes acessos nos são entregues quando nós começamos a declarar aquilo que Deus liberou sobre nós. Mês de promessas cumpridas. E eu estou liberando sobre vocês, já estamos na 7ª promessa, na 7ª declaração, na 7ª palavra que é liberada sobre vocês, para que cada um de vocês venham verdadeiramente. Eu não estou falando isso como chavão ou para te animar, porque eu não sou palhaço para animador de palco. Eu sou profeta de Deus que vim 3 horas e meia debaixo de chuva para poder estar aqui com vocês profetizando sobre a sua vida. Um ano de novos começos, de colheita, de acesso, de portas abertas, de abundância. Um mês de prosperidade, um mês de abundância, de transbordo, de overflow. E eu declaro sobre a sua vida que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Eu libero cumprimento de promessas sobre a sua vida. Eu libero cumprimento das promessas que Deus lhe fez. Talvez você não tenha nada para poder oferecer, mas uma palavra você tem. Uma palavra de Deus você tem sobre a sua vida. Eu não tenho $1 milhão na conta, mas eu tenho uma palavra que vale muito mais do que 1 milhão, do que 2, do que 10, do que 100. Eu tenho uma palavra que pode liberar um destino diferente sobre a minha vida a partir desta nova estação que eu passo a acessar. Josué capítulo 21, versículo 45, nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor tinha falado, tudo se cumpriu. Nenhuma das promessas de Deus deixaram de se cumprir, e eu te declaro nessa noite: nenhuma das promessas do Senhor sobre a sua vida vão deixar de se cumprir, porque quem fez a promessa é fiel e justo para cumprir a promessa. A promessa cumprida prova que Deus ele é fiel, até mesmo quando você acha que é o fim. Porque para Deus o teu fim nunca foi o fim, é apenas o começo. Nem a morte conseguiu vencê-lo. Nem aquilo que se declara como o fim das coisas conseguiu detê-lo. Porque ele veio e ele desceu até as profundezas do inferno e tomou a chave da morte para dizer o quê? Eu sou verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. E eu não vim para que vocês tenham uma vida normal, Lagoinha Fort Myers, ele disse. Eu não vim para que você tenha uma vida ordinária e nem uma vida apenas de algum tipo de provisão, não. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. O Senhor me trouxe para profetizar sobre a tua vida que as promessas se cumprirão, e o Senhor libera sobre essa casa, sobre esse ambiente, a vida prometida pelo nosso Senhor Jesus, uma vida abundante, uma vida de acesso, uma vida de liberdade, uma vida de prosperidade na presença.
fazer a última declaração e você vai saltar dessa cadeira em nome de Jesus. Esse mês nós olhamos as promessas cumpridas e nós declaramos que esse é o mês do favor de Deus. Eu entro na segunda etapa desse ano declarando que o favor de Deus está sobre as nossas vidas. O favor de Deus é liberado sobre a nossa casa. O favor de Deus é liberado sobre os nossos negócios. O favor de Deus é liberado sobre os nossos relacionamentos. O favor de Deus é liberado sobre todos os acessos. Em nome de Jesus eu profetizo: favor de Deus, favor de Deus, favor de Deus, favor de Deus. Ei, pois tu, Senhor, pega isso em nome de Jesus, levanta a tua mão, vou profetizar. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. O favor é o ambiente aonde a provisão se manifesta com fluidez e honra. Ei, o favor é a sombra de Deus, é sobre quem decidiu confiar nele e ele libera a sombra. Ei, a sombra do onipotente descansará. Eu libero favor, eu profetizo que o favor de Deus está sendo liberado nesse lugar. Eita, nós entramos numa nova estação, sabendo que o favor de Deus foi liberado, sabendo que o favor de Deus foi liberado, sabendo que o favor de Deus foi liberado. Ei, deixa eu profetizar nessa noite que você vai viver. Não serão os próximos 5, não serão os próximos 6, mas os próximos 4 meses. Por quê 4 meses? Porque nós estamos em agosto. Nós estamos em agosto. Ei, nós vamos viver setembro, nós vamos viver outubro, nós vamos viver novembro e nós vamos viver em dezembro. Tudo aquilo que ainda não vivemos até então. Meu Deus do céu, vou profetizar de novo, porque isso você tinha que ter pegado com vontade. Eu profetizo que os próximos 4 meses da tua vida, você vai acessar aquilo que você ainda não acessou. Você vai fechar um contrato que você ainda não fechou. Você vai olhar diante de você e você vai dizer: mas como? Sabe como eu profetizo? Porque foi liberado o favor de Deus sobre a tua vida nessa noite. Lagoinha Forte mais. Adora. O que vejo, eu quero ir além do teu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além. Não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas ondas das tempestades, a voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha
Você precisa levantar as suas mãos nessa noite. Eu convido você nessa noite a levantar as suas mãos, a declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, que existe um liberar do favor de Deus nesse lugar. Oh, Camalaguia, em nome de Jesus, receba essa palavra, receba essa palavra, receba essa palavra, no nome poderoso de Jesus. Existe um mover de Deus nesse lugar, existe um favor de Deus nesse lugar. Não saia daqui sem acessar essa nova estação. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo. Em nome de Jesus. Olha, eu quero convidar você nessa noite. Primeiramente eu quero que você está aqui nesse lugar, nessa casa, pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez, a oportunidade é sua. Eu não quero mais viver da forma que eu vivia até então. Eu não quero mais viver a escassez, a mentalidade travada. Eu preciso de uma nova mentalidade. E a maior mudança que pode acontecer na vida de um homem é a partir do momento que ele reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então eu quero pedir para que você feche os seus olhos, todo mundo nessa casa de olhos fechados, mão no coração. Por gentileza, eu quero que você repita comigo essas palavras, essa oração. Nós vamos orar juntos como igreja, desde a primeira cadeira até a última cadeira. Você vai declarar nessa noite comigo, repita comigo nessa noite: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar. Eu recebo no meu coração o Senhor que muda a minha vida, a minha mentalidade e que transforma a minha vida por inteiro. Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada e muda toda a minha realidade. Em nome de Jesus nós oramos. Se foi pela primeira vez que você fez essa oração e você está nesse lugar, se você antes não tinha feito ainda essa oração, eu quero que todos de olhos fechados ainda, nós queremos contar até 3, e no 3 eu quero que você levante a sua mão, porque eu quero saber aonde você está. 1, 2, eu sei que existe uma batalha, uma voz que diz para você: não é o meu tempo, não é o meu momento, mas você supera essa batalha, é a tua vez, é a tua hora, é o teu momento. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão, em nome de Jesus. 3, levante a sua mão, quero conhecer você. Se você está online nos acompanhando no YouTube, em algum lugar, eu peço que você coloque aí: eu escolho por Jesus. Alguns dos moderadores vão entrar em contato com você. Nós vamos estar orando, abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Talvez você esteve afastado, esteve distante dos caminhos do Senhor e estava longe. Nessa noite existe uma oportunidade em que você possa se reconciliar. Não há nenhum tempo que seja findado. Todo tempo diante de Deus é dele. Ele é o Senhor do tempo. Não é tarde, não é cedo, é a hora, é o momento, é esse o momento. Volta para o Senhor nessa noite, que Deus irá mudar toda a sua história. Se você é essa pessoa que está aqui nessa noite, quer reconciliar, quer voltar para o Senhor, levante a sua mão em 1, 2, 3. Aleluia. Se você não levantou a mão, eu peço que Deus lhe dê a outra oportunidade. E agora eu vou fazer o terceiro pedido nessa noite, para que nós possamos encerrar. Se você nessa noite veio aqui nesse lugar, veio nesse ambiente, crendo de que Deus faria algo diferente, Ele fez. Se você entrou nessa casa buscando uma mudança, Ele liberou sobre você. Se você crê na palavra que foi profetizada e liberada, eu costumo dizer que num ambiente profético, aquilo que é liberado como palavra natural se torna sobrenatural.
Aquilo que é falado no ambiente profético é declarado nos céus. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja, nem brincando de fazer evento. Aqui nós estamos servindo, adorando e racionalmente bendizendo o nome daquele que é digno de ser adorado. E por isso nesse ambiente a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu quero te dar uma notícia, se você ainda não reparou, o Senhor Jesus está aqui nessa casa, nesse lugar. O Espírito Santo de Deus habita nesse lugar. Eu sinto, não somente porque sinto, mas eu sinto porque sei, eu sinto porque eu entendo, eu sinto porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar para poder transformar vidas. Quero profetizar sobre a sua vida. Eu vou encerrar pedindo para que, se você precisa de algo extraordinário, é necessário que você entenda que se você der o passo e vir até o altar, nós vamos, os pastores da casa, os moderadores, algumas pessoas vão interceder por você. Eu preciso que você entenda de que de fato haverá uma mudança. Se você crê de que é uma nova estação, de que há um novo liberar de Deus sobre a sua vida, de prosperidade, de abundância, de portas abertas, e de que você vai verdadeiramente viver o extraordinário de Deus, e você sentir o chamado do Senhor sobre a sua vida, vem aqui no altar. Nós vamos estar orando por você enquanto o music começa a adorar, e continua orando aqui por alguns minutos. Nós vamos tirar e dedicar um tempo para estar orando e abençoando a sua vida. Sai do teu lugar, venha, nós vamos abençoar a tua casa, a tua vida, os teus negócios. Chega mais perto em nome de Jesus. Vem aqui que nós vamos orar por você, abençoar a sua vida. Enquanto nós ministramos, eu creio que haverá um liberar de favor, haverá um liberar de portas abertas. Existe um ambiente profético aqui nessa casa. Como eu disse, eu não disse apenas para te agradar, mas todas as vezes que eu entro nesse lugar, eu sinto um ambiente profético liberado aqui nesse lugar, algo sobrenatural, e há um romper de Deus nessa noite, nessa casa. Eu espero que você nessa noite receba essas palavras, seja cheio do Espírito Santo e volte com o favor de Deus liberado sobre a sua vida. Ei, labassore becataramanabassobi, arabababababassou, ribiapapatorobocota, lamanabababassebi, arabastorobogai, etaramanabasore becantaramanabasei, rubiandalabastoquete, aramanabassevi, alabastorebegai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nessa noite o teu povo vem diante do teu altar, crendo na tua promessa, crendo na tua palavra, crendo no teu liberar, crendo no teu favor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera, 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 rabadorobobobobosébia. Entra nessa casa, papai. Entra no lar da tua filha nessa hora. Opera, Deus, da maneira que só o Senhor sabe operar. Papai amado, porque não é mão de homens que vai mudar as circunstâncias, é a tua poderosa mão. Entra no lar da tua filha agora. Pai amado, toca em quem precisa ser tocado. Quebra um coração de pedra, põe um coração de carne e levanta da onde está, porque o Senhor foi quem prometeu e o Senhor irá cumprir. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo essa casa, em nome de Jesus.